Capítulo 16. Esconderijo. Em muitas das velhas lendas e histórias sobre a manha, insiste-se que o utilizador da manha acaba por adotar muitas características do seu animal de vínculo. Algumas das histórias mais assustadoras dizem que um manhoso acaba por obter a capacidade de assumir a aparência desse animal. Os que conhecem intimamente essa magia me asseguraram de que não é assim. É verdade que um manhoso pode, sem perceber, assumir alguns dos maneirismos físicos do seu animal de vínculo, mas não nascem asas a alguém que seja vinculado a uma águia, e alguém vinculado a um cavalo não começa a relinchar. Com o passar do tempo, o manhoso aumenta sua compreensão do animal de vínculo, e quanto mais tempo o ser humano e um animal permanecerem vinculados, maior será a semelhança nos seus maneirismos. É tão provável que o animal de vínculo assuma as características e maneirismos do ser humano como o ser humano adote-os do animal, mas isso só acontece após um longo período de intenso contato. Nico concordava com a ideia de que Bronco tinha sobre o momento em que as manhãs começavam. Acordei ao som dos seus homens levando os cavalos para fora. Um vento frio soprava pela porta aberta. À minha volta, na escuridão, os outros moviam-se. Uma das crianças chorava por ter sido acordada tão cedo. A mãe mandou-a se calar. Molly, pensei, com súbita saudade. Em algum lugar, mandando a minha filha se calar. O que é isso? A minha parceira pariu uma cria. Muito longe. Preocupação imediata. Mas quem caçará carne para alimentá-las? Não deveríamos voltar para junto dela? O coração da Matilda está cuidando dela. Claro. Eu deveria ter percebido logo. Esse sabe o que quer dizer alcateia, por mais que se negue. Então está tudo bem. Enquanto me levantava e entrouxava os meus cobertores, desejei poder aceitar aquilo tão jovialmente quanto ele. Sabia que Bronco cuidaria delas. Era essa a sua natureza. Lembrei todos os anos em que cuidara de mim mesmo enquanto eu crescia. Naquela época eu o odiara com frequência. Agora eu não conseguia pensar em mais ninguém que preferisse que tomasse conta de Molly e de minha bebê. Exceto eu. Eu preferiria de longe que fosse eu que estivesse cuidando delas, até mesmo embalando uma bebê chorona no meio da noite, embora naquele momento eu gostaria muito que a peregrina arranjasse uma maneira de aquietar a sua criança. Eu estava pagando pela espionagem de talento da noite anterior com uma violenta dor de cabeça. A comida pareceu ser a resposta, pois quando a menina comeu sua fatia de pão e um pedaço de favo de mel, acalmou-se rapidamente. Partilhamos uma refeição apressada com o chá como o único item quente. Reparei que Panela estava mexendo-se de uma forma muito rígida e me apiedei dela. Fui buscar um copo de chá quente para que ela enrolasse nele os dedos retorcidos enquanto eu enrolava os seus cobertores. Nunca vi mãos tão contorcidas pelo reumatismo. Lembravam-me as garras de uma ave. Um velho amigo meu dizia que às vezes a ardência das urtigas lhe aliviava as mãos quando doíam. Sugeri, enquanto amarrava sua trouxa. Encontre-me ortigas crescendo debaixo da neve e eu experimento, garoto. Respondeu ela num tom rabugento. Encontre-me ortigas crescendo debaixo da neve e eu experimento, garoto. Respondeu ela num tom rabugento. Mas, alguns momentos mais tarde, estava me oferecendo uma maçã seca proveniente de suas pequenas reservas. Aceitei-a com agradecimento. Carreguei as nossas coisas na carroça e arreei a égua enquanto ela acabava de beber o chá. Olhei ao redor, mas não vi sinal de ela de noite. Caçando, foi a resposta. Gostaria de estar com você. Boa sorte. Não deveríamos conversar pouco, para que Majestoso não nos escute? Não respondi. Estava uma manhã fria de céu limpo, brilhante de uma forma que era quase chocante depois da neve de véspera. Estava mais frio do que estivera no dia anterior. O vento que vinha do rio parecia atravessar os meus trajes, descobrindo os buracos nos punhos e colarinhos por onde enfiar seus dedos frios. Ajudei Panela a subir na carroça, e então aconcheguei um de seus cobertores ao seu redor, somando-o aos seus agasalhos. Sua mãe o treinou bem, Tom, disse ela, com genuína gentileza. Mesmo assim, estremeci com o comentário. Esporã e Nico ficaram juntos conversando até todos os outros estarem prontos para partir. Então ela montou seu pônei da montanha e ocupou um lugar ao lado de Nico, a cabeça da nossa procissão. Disse a mim mesmo que, de qualquer modo, era provável que Nico Graham pudesse uma balada melhor do que Fitz cavalaria.
Se ele conseguisse persuadi-la a regressar consigo na fronteira da montanha, a minha vida só ficaria mais simples. Concentrei-me na minha tarefa. Na verdade, ela pouco exigia de mim, além de evitar que a égua se afastasse demais do carro dos peregrinos. Tive tempo de ver a região que atravessávamos. Voltamos para a estrada pouco usada por onde seguíamos no dia anterior. E continuamos a seguir o rio correnteza acima. Ao longo do rio havia algumas árvores, mas a curta distância da margem, o terreno transformava-se numa extensão ondulada de arbustos e vegetação rasteira. Barrancos e ravinas cortavam a nossa estrada ao descerem para o rio. Parecia que, em alguma época, houve água em abundância por ali. Talvez na primavera, mas agora a terra estava seca, exceto pela neve cristalina que era soprada como se fosse areia no leito do rio. Onde está a menestrel que fez você sorrir para si mesmo? Ontem a menestrel fez você sorrir para si mesmo. Por quem é a cara amarrada de hoje? Perguntou Panela, em voz baixa. Estava pensando que é uma pena ver no que esta rica terra se transformou. Estava, é? Perguntou a velha, com secura. Fale-me desse seu vidente, eu disse, principalmente para mudar de assunto. Ele não é meu, disse ela com aspereza. Então suavizou. É provável que eu esteja em uma demanda idiota. Aquele que procuro pode nem estar por lá. E, no entanto, que melhor uso tenho eu para estes anos de prosseguir uma quimera? Permaneci em silêncio. Estava começando a descobrir que era essa a pergunta que ela melhor respondia. Sabe o que há nesta carroça, Tom? Livros, pergaminhos e escritos. Coisas que levei anos para juntar. Reuni-os. Coisas que levei anos para juntar. Reuni-os em muitas terras. Reuni-os em várias terras. Aprendi a ler muitas línguas e alfabetos. Em tantos lugares encontrei referências repetidas várias vezes aos profetas brancos. Eles surgem nos pontos de confluência da história e a moldam. Há quem diga que vem colocar a história no seu rumo certo. Existem aqueles que acreditam, Tom, que todo o tempo é um círculo. Toda a história é uma grande roda que gira inexoravelmente, tal como as estações vão e vêm, tal como a lua se desloca sem cessar pelo seu círculo. Assim acontece com o tempo. Travamos as mesmas guerras, caem as mesmas pragas, as mesmas pessoas, boas ou más, ascendem ao poder. A humanidade está presa nessa roda, eternamente condenada a repetir os erros que já cometera, a não ser que alguém surja para alterá-los. Longe daqui, ao sul, existe uma terra onde se acredita que em cada geração existe um profeta branco em algum lugar no mundo. Ele ou ela vem, e se der ouvidos àquilo que é ensinado, o ciclo do tempo desloca-se para um rumo melhor. Se isso for ignorado, todo o tempo é empurrado para um caminho mais sombrio. Fez uma pausa, como se esperasse que eu dissesse alguma coisa. Não sei sobre tais ensinamentos, admiti. Não esperava que você soubesse. Foi em um lugar distante que comecei a estudar essas coisas. Lá se defendia que, se esses profetas falhassem continuamente, a história repetida no mundo se tornaria cada vez mais maligna, até que todo o ciclo do tempo, centenas de milhares de anos, se transforme numa história de infelicidade e maldade. E se o profeta for escutado? Cada vez que um deles tem sucesso, as coisas tornam-se mais fáceis para o seguinte. E quando passar um ciclo inteiro no qual todos os profetas tiverem êxito, o próprio tempo parará por fim. Então, eles trabalham pelo fim do mundo futuro? Não pelo fim do mundo, Tom, pelo fim do tempo, para libertar a humanidade do tempo, pois o tempo é o maior escravizador de todos nós, o tempo que nos envelhece, o tempo que nos limita. Pense em quantas vezes você desejou ter mais tempo para qualquer coisa, ou desejou poder voltar um dia atrás e fazer algo de forma diferente. Quando a humanidade se libertar do tempo, as velhas injustiças podem ser corrigidas antes de serem cometidas. Suspirou. Creio que este é o momento para a vinda de tal profeta, e as minhas leituras me levaram a crer que o profeta branco desta geração surgirá nas montanhas. Mas você está na sua demanda. Ninguém mais concorda com você? Mas você está só na sua demanda. Ninguém mais concorda com você? Muitos outros concordam, porém poucos, muito poucos, vão em busca de um profeta branco.
É o povo ao qual o profeta é enviado que tem de lhe dar ouvidos. Os outros não devem interferir para não se correr o risco de afetarem o tempo de forma negativa para sempre. Eu ainda tentava entender o que ela dissera sobre o tempo. Parecia dar um nó no meu raciocínio. A sua voz silenciou-se. Olhei para frente, por entre as orelhas da égua, e ponderei. Tempo para voltar atrás e ser honesto com Molly. Tempo para seguir perna carriço, o escriba, em vez de ser aprendiz de assassino. Ela me dera muito em que pensar. A nossa conversa parou durante algum tempo. Olhos de noite reapareceu pouco depois do meio-dia. Saiu das árvores com um ar decidido, a trote, para se colocar ao lado da nossa carroça. A égua lhe lançou vários olhares nervosos enquanto eu tentava fazer sentido do cheiro do adubo e do comportamento de cão. Sondei na sua direção e a tranquilizei. Ele já estava no meu lado havia algum tempo quando Panela o viu. Inclinou-se para a frente a fim de olhar para além de mim, e depois voltou a recostar-se. Há um lobo ao lado da nossa carroça, observou. É o meu cão. Embora tenha algum sangue de lobo, admiti, com indiferença. Panela inclinou-se para a frente para olhá-lo de novo. Olhou de relance para minha expressão plácida, então se recostou. Então, atualmente guardam ovelhas com lobos em cervo, assentiu. E nada mais disse sobre ele. Continuamos avançando a um ritmo constante durante o resto do dia. Não vemos ninguém além de nós, e só vislumbramos uma pequena cabana deixando um rastro de fumaça à distância. O frio e o vento forte eram constantes, e essa permanência não era do tipo que se tornava mais fácil de ignorar à medida que o dia se estendia. Os rostos dos peregrinos no carro que seguia à nossa frente tornaram-se mais pálidos, os narizes mais vermelhos, os lábios quase azuis numa das mulheres. Aglomeravam-se como peixes em salmoura, mas nem toda sua proximidade parecia lhes fornecer proteção contra o frio. Mexi os pés dentro das botas para manter os dedos despertos, e passei as rédeas de uma mão para a outra enquanto estas faziam turnos para aquecer os dedos debaixo do braço. Meu ombro doía e a dor corria pelo meu braço abaixo, até que mesmo os dedos já latejavam com ela. Tinha os lábios secos, mas não me atrevi a umedecê-los com medo de que estalassem. Poucas coisas são mais penosas de enfrentar do que um frio constante. Quanto à panela, eu não duvidava de que o frio a torturava. Ela não se queixava, mas conforme o dia passava, parecia ficar cada vez menor dentro do seu cobertor à medida que se enrolava mais sobre si mesma. O seu silêncio parecia não ser mais do que uma indicação suplementar do seu infortúnio. Ainda estávamos a algum tempo do cair da noite quando Nico desviou as nossas carroças da estrada e seguiu uma longa trilha quase coberta pela neve soprada pelo vento. O único sinal do caminho que eu consegui distinguir era uma quantidade menor de ervas espetadas acima da neve, mas Nico parecia conhecê-lo bem. Os contrabandistas a cavalo abriram a trilha para os carros. Mesmo assim, o caminho foi penoso para a pequena égua de Panela. Olhei uma vez para trás de nós e vi a vasta mão do vento alisando o nosso rastro até ele não ser mais do que uma ondulação na paisagem nevada. A região que atravessamos parecia incaracterística, mas ondulava suavemente. Acabamos por ultrapassar o ponto mais alto da longa elevação que vínhamos subindo, e avistamos um amontoado de edifícios que pareciam invisíveis da estrada. A noite aproximava-se. Uma única luz brilhava numa janela. Quando nos dirigimos à sua direção, outras velas foram acesas e, a hora de noite, detectou um vestígio de fumaça de madeira no vento. Éramos esperados. As construções não eram antigas, pareciam ter sido recentemente concluídas. Havia um amplo celeiro com carros e tudo. Levamos os cavalos lá para baixo, pois a terra fora escavada para que o celeiro fosse parcialmente subterrâneo. Era essa a silhueta baixa que fazia com que o lugar não fosse visível da estrada, e eu não duvidava de que era esse o motivo que lhe dera origem. A menos que um homem soubesse que aquele lugar estava ali, nunca o encontraria. A terra proveniente da escavação encontrava-se empilhada em volta do celeiro e das outras construções. No interior das espessas paredes, com as portas fechadas, nem sequer conseguíamos ouvir o vento. Uma vaca leiteira movimentou-se na sua cocheira enquanto desatrelávamos os cavalos e os colocávamos nas outras. Havia palha e feno e um bebedouro com água fresca. Os peregrinos já tinham descido da sua carroça e eu estava ajudando Panela a descer da sua quando a porta do celeiro voltou a se abrir.
Uma jovem ágil com uma massa de cabelos vermelhos empilhada sobre a cabeça entrou no rompante, de punhos no quadril, confrontou-se com Nico. Quem são todas essas pessoas e por que as trouxe para cá? Para que serve um esconderijo se metade da região o conhece? Nico entregou o cavalo a um de seus homens e virou-se para ela. Nenhuma palavra. Tomou-o nos braços e a beijou. Porém, um momento mais tarde, ela o afastou com um empurrão. O que você está? Pagaram bem. Tem a sua própria comida e podem se arranjar aqui dentro durante a noite. Depois partirão, amanhã, a caminho das montanhas. Lá em cima ninguém se importa com o que fazemos. Não há perigo, Tel. Você se preocupa demais. Tenho de me preocupar demais por dois, já que você não tem juízo para se preocupar. Tenho comida pronta, mas não o suficiente para todo esse grupo. Por que não enviou uma ave para me avisar? Enviei. Não chegou aqui? Talvez a tempestade a tenha atrasado. Isso é o que você diz sempre que não se lembra de enviá-la. Deixe para lá, mulher. Tenho boas notícias para você. Vamos para sua casa conversar. O braço de Nico repousava confortavelmente em volta da cintura da mulher. Quando saíram, coube aos homens dele nos acomodar. Havia palha onde dormir e muito espaço para onde empalhá-la. Havia havia um poço com um balde ao lado para obter água. Havia uma pequena lareira numa das extremidades do celeiro. A chaminé permitia que muita fumaça se espalhasse pelo celeiro, mas era suficiente para cozinhar. O celeiro não estava quente, a menos que comparássemos com o tempo que fazia lá fora, mas ninguém se queixou. Olhos de noite ficara do lado de fora. Há um galinheiro cheio de galinhas, disse-me ele, e um pombal também. Deixa-os em paz, advertiu. Esperano fez menção de sair com os homens de Nico quando eles subiram para casa, mas eles apararam na porta. Nico disse que um de vocês devem passar esta noite aqui dentro, e em um só lugar. O homem me lançou um olhar significativo. Numa voz mais alta disse: Peguem a sua égua agora, porque vamos trancar a porta quando sairmos. É melhor para manter o vento afastado. Ninguém se deixou enganar por aquele comentário, mas ninguém discutiu. Era evidente que o contrabandista sentia que quanto menos soubéssemos sobre aquele esconderijo, melhor. Era compreensível. Em vez de nos queixarmos, fomos buscar água. Por hábito, voltei a encher o bebedouro dos animais. Enquanto carregava o quinto balde, perguntei a mim mesmo se, alguma vez, perderia o reflexo de tratar primeiro dos animais. Os peregrinos haviam se dedicado a cuidar do seu próprio conforto. Logo comecei a sentir o cheiro de comida sendo cozinhada na lareira. Bem, eu tinha carne seca e pão duro. Bastaria. Podia estar caçando comigo. Aqui a caça. E este verão tiveram um jardim, e os coelhos ainda vêm à procura dos talos. Ele estava deitado, protegido do vento pelo galinheiro, com os restos de um coelho entre as patas da frente. Mesmo enquanto comia, mantinha um olho no jardim coberto de neve, à espreita de mais caça. Mastiguei sombriamente um pedaço de carne seca enquanto empilhava palha para a cama de panela na cocheira adjacente à de sua égua. Estava estendendo a manta por cima da palha quando ela regressou de junto da lareira com o bule na mão. Quem foi que o encarregou de fazer a minha cama? Perguntou ela. Enquanto eu enchia os pulmões para responder, acrescentou. Tenho chá aqui. Se você tiver um copo, o meu está no saco que ficou na carroça. Lá há também um pouco de queijo e maçãs secas. Seja um bom garoto e vá buscá-los para nós. Enquanto fazia, ouvi a voz e a harpa de Esporana dar início a uma melodia, cantando em troca do jantar, sem dúvida. Bem, era o que os menestréis faziam, e eu duvidava de que ela passasse fome. Trouxe o saco de panela à dona e ela me arranjou uma porção generosa enquanto comia apenas uma refeição ligeira. Sentamo-nos nos cobertores e comemos. Durante a refeição, ela não parou de me lançar olhares e por fim declarou: Você tem um ar familiar nas suas feições, Tom. De que parte de Cervo você disse que vinha? Da cidade de Torre do Cervo, respondi sem pensar. Ah, e quem era sua mãe? Hesitei, então declarei. Só minguado. Havia tantos filhos dela correndo pela cidade de Torre do Cervo que era provável que houvesse um chamado Tom. Pescadores? Como foi que o filho de uma peixeira acabou como pastor? O meu pai cuidava de rebanhos, improvisei. Entre os dois ofícios nós nos arranjávamos bem o bastante. Estou vendo. E lhe ensinaram a mostrar cortesia de corte às mulheres idosas. E você tem um tio das montanhas. Que família!
Ele passou a viajar quando era novo e acabou por se assentar lá. O interrogatório estava começando a me fazer suar um pouco. E também percebi que ela sabia disso. De que parte de Torre do Cervo você disse que a sua família vinha? Perguntei de repente. Não disse. Não disse, respondeu ela, com um pequeno sorriso. Nico, Nico disse que vamos atravessar o rio dentro de 2 dias. Nico disse que vamos atravessar o rio dentro de 2 dias, informou. Eu acenei com a cabeça, mas nada disse. Ela contornou a cocheira e atirou com despreocupação a trouxa no chão. Ao meu lado, seguiu. Ao meu lado, seguiu-a e sentou-se apoiada nela, com a harpa no colo. Há 2 casais lá no fundo junto à lareira, brigando e discutindo. Parece que entrou água no pão no pão de viajante dela. Esporano apareceu de súbito à porta da cocheira, empoleirou-se nela e debruçou-se para dentro. Nico disse que vamos atravessar o rio dentro de 2 dias, informou, e eu acenei com a cabeça, mas nada disse. Ela contornou a cocheira e atirou com despreocupação a trouxa no chão, ao meu lado. Seguiu-a e sentou-se apoiada nela, com a harpa no colo. Há 2 casais lá no fundo junto à lareira, brigando e discutindo. Parece que entrou água no pão de viajante deles, e só consegue pensar em discutir de quem é a culpa. E uma das crianças está doente vomitando. Pobrezinha. O homem que está o homem que está todo zangado por causa do pão úmido não para de resmungar que é um desperdício de comida alimentar o menino até que ele pare com o vômito. Esse deve ser o con... Esse deve ser o convívio. Nunca conheci homem mais con... Esse deve ser o convívio. Nunca conheci homem mais conivente e avarento, observou Panela com cordialidade. E o menino, Selk, tem andado mais ou menos doente desde que partimos de Calcede, e antes disso, provavelmente. Acho que a mãe pensa que o santuário de Eda pode curá-lo. Está se agarrando às quimeras, mas tem ouro para isso, ou tinha. Aquilo deu início a uma série de fofocas entre as duas. Eu me encostei no canto e ouvi com meio ouvido e dormitei. 2 dias até o rio, prometi a mim mesmo. E quanto mais até as montanhas, interrompi para perguntar a Esporana se ela sabia. Nico disse que não há maneira de saber, tudo depende do tempo, mas ele disse que, para não me preocupar com isso, os dedos percorreram ansiosamente as cordas da harpa. Quase instantaneamente, 2 crianças apareceram à porta da cocheira. Vai cantar outra vez? Perguntou a garota. Era uma menininha magricela com cerca de 6 anos, com um vestido muito gasto. Havia pedaços de palha no seu cabelo. Gostariam que eu cantasse? Como resposta, as crianças entraram aos saltos e foram sentar-se de ambos os lados dela. Eu esperava que Panela se queixasse daquela invasão, mas ela nada disse, mesmo quando a menina se instalou confortavelmente contra o seu corpo. Panela começou a lhe tirar a palha do cabelo com os seus velhos dedos retorcidos. A menininha tinha olhos escuros e trazia consigo uma boneca de cara bordada. Quando sorriu para Panela, pude ver que as duas não eram desconhecidas. Cante aquela sobre a velha e o porco, implorou o menino, a Esporana. Eu me levantei e peguei a trouxa. Preciso dormir um pouco. Desculpei-me. De repente não conseguia suportar estar perto das crianças. Encontrei uma cocheira vazia mais perto da porta do celeiro e me deitei ali. Ouvia o murmúrio das vozes dos peregrinos perto da lareira. Uma discussão ainda parecia estar em andamento. Esporana cantava a canção sobre a mulher, a escada e o porco, e depois cantou sobre uma macieira. Ouvi os passos de alguns dos outros vindo ouvir a música. Disse a mim mesmo que faria o melhor se dormisse, e fechei os olhos. Tudo estava escuro e silencioso, quando ela veio à minha procura na noite. Pisou na minha mão no escuro, e depois quase deixou cair a trouxa em cima da minha cabeça. Eu nada disse mesmo quando ela se esticou ao meu lado. Estendeu os cobertores para também me cobrir, e então se enfiou por baixo da borda da minha. Não me mexi. De súbito senti a sua mão tocar o meu rosto numa interrogação. Fitz? Perguntou-me, suavemente na escuridão. O que é? Até que ponto confio em Nico? Já lhe disse, não confio nele, mas acho que vai nos levar para as montanhas. Ao mesmo tempo, ao menos pelo seu orgulho, sorri nas trevas. A reputação de um contrabandista tem de ser perfeita entre aqueles que a conhecem. Ele nos levará até lá. Você estava zangado comigo mais cedo hoje? Quando eu nada disse, acrescentou. Você me olhou tão sério hoje de manhã.
O lobo a incomoda? Perguntei, com igual franqueza. Ela falou com suavidade. Então é verdade? Antes você duvidava? Da parte sobre você ser manhoso? Sim. Pensava que era uma mentira perversa que eles tinham contado a seu respeito, que o filho de um príncipe pudesse ser manhoso. Não parecia ser um homem que pudesse partilhar a vida com um animal. O tom de sua voz não me deixou dúvidas quanto ao modo como ela via tal hábito. Bem, mas sou. Uma minúscula centelha de ira me levou a falar com franqueza. Ele é tudo para mim, tudo. Nunca tive um amigo mais fiel, disposto a abrir mão da vida pela minha sem questionar. É mais do que a vida, estar disposto a morrer por outro. Ser, estar disposto a morrer por outro ser é uma coisa, sacrificar o nosso modo de vida para outro ser é outra. É isso o que ele me dá, o mesmo tipo de lealdade que eu ofereço ao meu rei. Pusera-me a pensar, até então nunca colocara nossa relação naqueles termos. Um rei e um lobo, disse Esporano em voz baixa, mas suavemente acrescentou. Não gosta de mais ninguém? Molly. Molly? Está em casa, em servo. É a minha esposa. Um pequeno e estranho tremor de orgulho tremeluziu em mim enquanto eu dizia aquelas palavras. A minha esposa. Esporana sentou-se entre os cobertores, deixando entrar uma corrente de ar frio. Puxei-os em vão enquanto ela perguntava. Uma esposa? Você tem uma esposa? E um bebê, uma menina. Apesar do frio e da escuridão, sorri com aquelas palavras. A minha filha, eu disse, com suavidade, apenas para ouvir o som das palavras. Tenho uma esposa e uma filha em casa. Ela se jogou nas trevas ao meu lado. Não, você não tem, negou ela, com um sussurro enfático. Sou uma menestrel, Fitz. Se o bastardo tivesse casado, a notícia teria corrido ducado. Na verdade, havia rumores de que você estava destinado à celeridade, a filha do Duque Fortes. Foi feito com discrição, disse-lhe. Ah, entendo. Não está realmente casado. O que você está tentando dizer é que tem uma mulher. Aquelas palavras me feriram. Molly é minha esposa, eu disse com firmeza. De todas as maneiras que me importam, ela é minha esposa. E das maneiras que possam importar a ela? E a criança? Perguntou Esporano com uma voz calma. Respirei fundo. Quando eu regressar, isso será a primeira coisa que remediaremos. Foi-me prometido, pela própria veracidade, que quando ele for rei eu poderia casar com quem desejar. Uma parte de mim estava horrorizada com a forma livre como eu estava falando com ela. Outra parte perguntava, que mal pode fazer que ela saiba? E havia alívio em poder falar do assunto. Então, então vai mesmo à procura de veracidade? Vou servir ao meu rei. Dar toda a ajuda que possa a Catrichan e a criança que é a herdeira de veracidade. E depois vou prosseguir viagem para além das montanhas, para encontrar o meu rei e lhe devolver o poder, para que ele possa expulsar os navios vermelhos da costa dos Seis Ducados e possamos conhecer de novo a paz. Por um momento, tudo foi silêncio, salvo o vento cortante que soprava fora do celeiro. Então ela soltou uma bufada suave. Se você fizer nem que seja metade disso, eu terei a minha canção heróica. Não tenho qualquer desejo de ser um herói. Só de fazer o que tenho de fazer para ser livre para viver a minha própria vida. Pobre Fitz, nenhum de nós é realmente livre para fazer isso. Você me parece muito livre, pareço? A mim parece que cada passo que dou me leva para o fundo de um atoleiro. E que quanto mais luto, mais firmemente fico presa. Como assim? Ela soltou uma gargalhada estrangulada. Olhe em volta. Aqui estou eu, dormindo em cima da palha e cantando em troca do jantar, apostando que acabará havendo uma maneira de atravessar aquele rio e prosseguir até as montanhas. E se fizer tudo isso, eu terei atingido meu objetivo? Não. Ainda tenho de andar atrás de você até que você faça alguma coisa que valha uma canção. Na verdade, não tem, eu disse, um tanto consternado pela ideia. Podia seguir o seu caminho, reconstruindo uma carreira como menestrel. Você parece sair bastante bem nesse ofício. Bem o suficiente. Bem o suficiente para um menestrel itinerante. Você já me ouviu cantar, Fitz? Tenho uma voz bastante boa e dedos bastante ágeis, mas não sou extraordinária, e é isso que é preciso para ganhar uma posição como menestrel de castelo. E isso eu suponho que ainda haverá castelos dentro de uns 5 anos. Não me agrada em nada cantar para um público dos navios vermelhos. Durante um momento permanecemos calados, pensando. Veja bem, prosseguiu ela, passado um tempo. Eu já não tenho ninguém. Meus pais e irmão morreram. O meu velho mestre morreu, Lord Bronze, que gostava de mim principalmente pelo meu mestre.
Morreu. Todos os mortos quando o castelo ardeu. Todos mortos quando o castelo ardeu. Os salteadores acharam que eu estava morta, entende? Do contrário, eu estaria mesmo morta. Pela primeira vez ouvi indícios de um antigo medo na sua voz. Ficou em silêncio durante algum tempo, pensando em tudo que não mencionaram. Que um menestrel pode passar vagando por aí, cantando em estalagens e troca de moedas. Rolei sobre mim mesmo para olhá-la. Só posso contar comigo, por hora, para sempre. Só comigo. E há um limite no tempo que um menestrel pode passar vagando por aí, cantando em estalagens em troca de moedas. Se quiser ter conforto quando envelhecer, precisa conquistar um lugar no castelo. Só uma canção realmente boa pode fazer isso por mim. Fitz. E tem uma quantidade limitada de tempo para encontrá-la. Sua voz se tornou mais suave e o hálito quente quando disse: É por isso que eu segurei. Porque grandes acontecimentos parecem ocorrer por onde você passa. Grandes acontecimentos? Escarneci. Ela aproximou-se mais de mim. Grandes acontecimentos. A abdicação do príncipe Cavalaria. O triunfo contra os navios vermelhos na Ilha da Armação. Não foi você quem salvou a rainha Catherine dos Forjados na noite em que ela foi atacada, logo antes da caçada da rainha Raposa? Ora, aí está uma canção que eu gostaria de ter escrito, para não falar de precipitar os tumultos na noite da coroação do príncipe majestoso. Vejamos, Volta dos Mortos, tentar matar o príncipe majestoso no interior do palácio de Valdefeira e escapar incólume, matar sozinho meia dúzia dos seus guardas enquanto estava grilhoado. Tive a sensação de que devia ter seguido você nesse dia, mas eu diria que tenho uma boa chance de testemunhar algo digno de nota se me mantiver agarrada à barra da sua camisa de agora em diante. Nunca pensara naqueles acontecimentos como uma lista de coisas que causara. Quis protestar, dizer que não causaram nenhuma delas, que fora simplesmente apanhada pelas rodas de amolar da história. Porém, apenas suspirei. Tudo o que quero fazer é ir para casa, para Molly e a nossa filhinha. Ela provavelmente anseia pela mesma coisa. Não pode ser fácil para ela passar a vida perguntando-se quando você regressará, e se eu fará. Ela não se pergunta. Acredita que já estou morto. Passado algum tempo, Esporana disse de um modo hesitante. Fitz, ela acha que você está morto. Como você pode acreditar que ela estará lá à sua espera quando você regressar, que não encontrará outra pessoa? Eu compusera uma dúzia de cenas na cabeça, que poderia morrer antes de voltar para casa, ou que quando regressasse Molly me veria como um mentiroso e manhoso, que se sentiria repelida pelas minhas cicatrizes. Estava completamente preparado para vê-la zangada comigo por não deixar que soubesse que eu estava vivo, mas explicaria que eu achava que ela tinha encontrado outro homem e que era feliz com ele. E então ela compreenderia e me perdoaria. Afinal, fora ela quem me deixara. Sem que soubesse por quê, eu nunca imaginara voltar para casa e descobrir que ela me substituíra por outra pessoa. Estúpido. Como poderia não ter previsto isso? Que isso podia acontecer simplesmente porque era a pior coisa que eu era capaz de imaginar? Falei mais para mim do que para Esporana. Suponho que é melhor entrar em contato com ela. Enviar-lhe uma mensagem de algum modo. Mas não sei exatamente onde ela está, nem a quem confiaria tal mensagem. Há quanto tempo você está afastado? Perguntou ela. De Molly? Quase um ano. Um ano? Homens, Esporano murmurou baixinho para si mesmo. Partem para combater e viajar e esperam que as suas vidas estejam à espera deles quando regressam. Vocês esperam que as mulheres fiquem para trás para cuidar dos campos, educar as crianças e remendar o telhado e criar a vaca, para que quando entrarem de novo pela porta possam encontrar a cadeira ainda junto à lareira e pão quente na mesa. Sim, e um corpo quente e solícito na cama ainda à sua espera. Ela estava zangada. Ela estava começando a parecer zangada. Há quantos dias você saiu de perto dela? Bem, foram os mesmos dias que ela teve de enfrentar sem você. O tempo não para ela só porque você foi embora. Como você pensa nela? Embalando a bebê ao lado de uma lareira quente. Que tal isso? A bebê está na casa, chorando e sem ninguém que cuide dela, deitada na cama, enquanto ela está na chuva e no vento tentando cortar lenha porque o fogo se apagou, enquanto ela andava na casa para o moinho e do moinho para casa tentando arranjar um pouco de farinha. Afastei aquela imagem. Não, Bronco não deixaria que isso acontecesse. Na minha cabeça eu a vejo em muitas situações, e não só nas boas, defendi-me. E ela não está completamente sozinha. Um amigo meu está cuidando dela. Ah, um amigo, concordou Esporana, num tom suave.
E ele é bonito, espirituoso e ousado o suficiente para roubar o coração de qualquer mulher? Bufei. Não. Ele é mais velho. É teimoso e rabugento, mas também é firme, digno de confiança e ponderado. Sempre trata as mulheres bem, com educação e gentileza. Ele cuidará bem tanto dela como da criança. Sorri para mim mesmo e soube que era verdade o que dizia quando acrescentei: matar qualquer homem que pareça ser uma ameaça para elas. Firme, gentil e ponderado, trata bem as mulheres. A voz de Esporana tornou-se mais aguda com um interesse fingido. Sabe como um homem assim é raro? Diga-me quem ele é. Quero para mim, se a sua mole o largar. Confesso que passei por um momento de constrangimento. Lembrei-me de um dia em que Molly me provocara, dizendo que eu era a melhor coisa a sair dos estábulos desde Bronco. Quando me mostrara cético quanto àquilo ter sido um elogio, ela me dissera que ele era bem visto entre as damas, apesar dos seus silêncios e modos reservados. Teria ela alguma vez olhado para Bronco com interesse? Não. Fora comigo que ela fizera amor nesse dia, agarrando-se a mim, apesar de não podermos nos casar. Não. Ela me ama, só a mim. Não pretendia dizer as palavras em voz alta. Alguma nota na minha voz deve ter tocado um lugar mais bondoso na natureza de Esporana. Desistiu de me atormentar. Então está bem. Mas ainda acho que devia mandar uma mensagem para ela, para que ela tenha uma esperança que mantenha forte. Mandarei, prometi a mim mesmo. Assim que chegasse a Jump, Catrocan conheceria alguma maneira de eu enviar uma mensagem a Bronco. Podia enviar apenas uma breve mensagem escrita, elaborada de uma forma que não fosse clara demais para o caso de ser interceptada. Podia pedir a Bronco para lhe dizer que estava vivo e voltaria para ela. Mas, como eu faria a mensagem chegar até ele? Fiquei em silêncio, ponderando na escuridão. Não sabia onde Molly estava vivendo. Renda talvez soubesse, mas não podia enviar uma mensagem através de Renda sem que Paciência descobrisse. Não, nenhuma delas podia saber. Tinha de haver alguém que ambos conhecêssemos, alguém em quem pudesse confiar. Breu, não. Podia confiar nele, mas ninguém saberia como encontrar Breu, mesmo que eu conhecessem por seu nome. Em algum lugar no celeiro, um cavalo bateu com um casco na parede de uma cocheira. Está muito calado, sussurrou Esporano. Estou pensando. Não queria aborrecê-lo. Não aborreceu, só me fez pensar. Uma pausa. Estou com tanto frio. Eu também. Mas lá fora está mais frio. Isso não me deixa nem um pouquinho mais quente. Abrace-me. Não era um pedido. Aninhou-se em meu peito, enfiando a cabeça sob meu queixo. Cheirava bem. Como as mulheres conseguiam cheirar sempre bem. De uma forma desajeitada, coloquei os braços em volta dela, grato pelo calor a mais, mas desconfortável pela proximidade. Assim é melhor, suspirou ela. Sentiu seu corpo descontraindo-se contra o meu. Acrescentou. Espero que tenhamos em breve uma oportunidade para tomar banho. Eu também. Não que você cheire tão mal assim. Obrigado, eu disse, um pouco irritado. Importa-se se eu for dormir agora? Vá em frente. Colocou uma mão no meu quadril e acrescentou. Se é tudo que consegue pensar em fazer. Consegui respirar fundo. Mole, disse a mim mesmo. Esperando estava tão quente e próxima, cheirava tão bem. Os seus modos de menestrel faziam um pouco do que sugeria, para ela. Mas o que era Mole realmente para mim? Já lhe disse, sou casado. Era difícil falar. E ela o ama, e é evidente que você a ama. Mas somos nós que estamos aqui, e com frio. Se ela ama você tanto assim, ela acharia ruim que você arranjasse um pouco mais de calor e conforto numa noite tão fria? Foi fácil, mas me forcei a pensar um pouco sobre aquilo, então sorri para mim mesmo na escuridão. Ela não acharia apenas ruim, iria arrancar a cabeça de cima dos ombros. Esperando soltou uma gargalhada suave no peito. Entendo. Afastou o corpo do meu gentilmente. Desejei estender a mão e puxá-lo para mim. Então, talvez seja melhor apenas irmos dormir. Durma bem, Fitz. E foi o que fiz, mas não de imediato e não sem arrependimento. A noite nos trouxe ventos mais fortes, e quando as pontas do celeiro foram destrancadas de manhã, fomos saudados por uma camada fresca de neve. A possibilidade de termos problemas sérios com as carroças caso a neve se tornasse mais funda me preocupou. Contudo, Nico parecia confiante e jovial quanto nos fazia subir nos veículos. Despediu-se com um carinho da sua senhora e voltamos a seguir caminho. Levou-nos para fora do lugar por um caminho diferente daquele que tínhamos seguido para chegar lá. Este era mais irregular e em alguns lugares a neve havia se amontoado com profundidade suficiente para que os corpos das carroças escavassem um caminho através dela.
Esporana seguiu ao nosso lado durante parte da manhã, até que Nico mandou um homem para trás para lhe perguntar se ela queria lhe fazer companhia. Ela agradeceu o convite com alegria e foi prontamente juntar-se a ele. No início da tarde voltamos para a estrada. Pareceu-me que havíamos ganhado pouco por termos evitado a estrada durante tanto tempo, mas sem dúvida Nico tivera seus motivos. Talvez quisesse simplesmente evitar criar um caminho batido até o seu esconderijo. Naquela noite, nosso abrigo foi rudimentar. Algumas cabanas em ruínas, perto da margem do rio. Os telhados de colmo estavam cedendo de modo que havia dedos de neve no chão em certos lugares e uma grande pluma de neve que entrara por baixo da porta. Os cavalos não tinham nenhum abrigo além da proteção que as paredes das cabanas forneciam contra o vento. Levamos os animais para beber no rio, e cada um obteve uma porção de grãos, mas não havia ali feno à sua espera. Hoje de noite foi comigo recolher lenha, pois embora houvesse suficiente junto às lareiras para acender um fogo para cozinhar, não bastava para a noite. E quando descíamos à margem do rio para procurar madeira trazida pela corrente, ponderei sobre como as coisas haviam mudado entre nós. Conversávamos menos do que antes, mas eu sentia que estava mais consciente dele do que já estivera. Talvez houvesse menos necessidade de conversar. Mas nós dois também havíamos mudado durante o tempo que passamos longe um do outro. Quando eu o olhava agora, às vezes via primeiro o lobo e só depois o meu companheiro. Acho que você finalmente começou a me respeitar como mereço. Havia provocação, mas também verdade naquela afirmação. Ele pareceu, de súbito, um maciço de arbustos na margem do rio à minha esquerda. Saltou com facilidade por cima da trilha varrida pelo vento e, sem que eu soubesse como, conseguiu desaparecer em pouco mais do que dunas de neve e arbustos sem folhas e rasteiros. Você não é mais um filhote. Isso é certo. Nenhum de nós é mais um filhote. Ambos descobrimos isso nessa viagem. Você já não pensa em si mesmo como um garoto. Avancei com dificuldade pela neve, sem uma palavra, e refleti sobre aquilo. Não havia ao certo, não sabia ao certo quando decidira por fim que era um homem e não mais um garoto. Mas Olhos de Noite tinha razão. Estranhamente, senti um momento de perda por esse rapaz desaparecido com um rosto liso e coragem fácil. Acho que eu era melhor como garoto do que sou como homem, admitiu o lobo com tristeza. Porque não espera até passar um pouco mais de tempo como homem antes de tomar essa decisão, sugeriu ele. O caminho que seguíamos quase não possuía a largura de uma carroça e era visível apenas como uma faixa onde nenhuma vegetação rasteira espreitava acima da neve. O vento estava atarefado, esculpindo a neve em dunas e montes. Eu caminhava na direção do vento e a minha testa e nariz logo começaram a arder com o seu rude beijo. O terreno era pouco diferente daquele por que passáramos nos últimos dias, mas a experiência de me deslocar através dele, apenas com o lobo em silêncio, fazia-o parecer um mundo diferente. E então chegamos ao rio. Parei no talude que descia para o rio e olhei para o outro lado. Gelo cobria as bordas em alguns lugares e ocasionais aglomerados de madeira trazida rio abaixo pela corrente transportavam às vezes uma carga de gelo sujo e neve grudada. A corrente era forte, como o balancear rápido da madeira mostrava. Tentei imaginar um rio coberto de gelo, e não consegui. Do outro lado daquela inundação apressada havia contrafortes cobertos de densas, sempre vivas, que se abriam para uma planície de carvalhos e salgueiros que chegavam até a borda de água. Suponho que a água parara ao alastrar do incêndio todos aqueles anos antes. Perguntei-me se o lado do rio em que me encontrava teria sido alguma vez tão arborizado assim. Veja, rosnou Olhos de Noite com desejo. Consegui sentir a intensidade da sua fome quando ele olhou para um grande cervo que viera até o rio para beber. O animal levantou a cabeça, ornada pela galhada, detectando-nos, mas nos olhou calmamente, sabendo que estava em segurança. Fiquei com a boca cheia d'água com os pensamentos de Olhos de Noite sobre a carne fresca. A caça vai ser muito melhor do outro lado. Espero que sim. Saltou do talude para os cascalhos e pedras envoltas em neve da beira do rio e saiu andando rio acima. Eu o segui com menos graça, encontrando gravetos secos pelo caminho. A caminhada era mais difícil ali embaixo e o vento mais cruel, carregado como estava com o frio do rio. Mas também era uma caminhada mais interessante, trazendo de algum modo mais possibilidades. Observei Olhos de Noite que patrulhava à minha frente.
Ele agora movia-se de um modo diferente, perdera muito da sua curiosidade de filhote. O caminho de veado antes teria exigido uma farejada cuidadosa. Agora não foi mais do que rapidamente virado ao contrário, para a hora de noite ter certeza de que não passava menos de ossos limpos. Antes de prosseguir no seu caminho, mostrava premeditação quando examinava o emaranhado de madeira trazida pelo rio para verificar se havia caça abrigada embaixo. Examinava também os taludes erudidos do rio, farejando em busca de sinais de caça. Saltou sobre um pequeno roedor de uma espécie qualquer que se aventurou a sair da toca à sombra do talude e o devorou. Escavou rapidamente a entrada da toca e então enfiou nela o focinho a fim de farejar com atenção. Convencido de que não havia mais habitantes para desenterrar, prosseguiu a trote. Dei por mim observando o rio enquanto seguia. Quanto mais o via, mais intimidante se tornava, não menos. A profundidade que tinha e a força da sua corrente eram comprovadas pelos intensos troncos de raízes salientes que balançavam e se viravam enquanto as algas os empurravam. Perguntei-me se a tempestade de vento teria sido pior rio acima, para tais gigantes terem sido arrancados da terra, ou se o rio teria corroído lentamente as suas fundações, até que as árvores tombaram na água. Hoje de noite continuou patrulhando à minha frente. Foram mais duas as vezes que vi saltar e prender um corredor contra a terra com os dentes e as patas, e não tinha certeza do que eram. Não se pareciam exatamente com ratazanas, e o aspecto lustroso de sua pelagem parecia indicar que estavam em casa dentro de água. A carne não precisa realmente de um homem, observou Olho de Noite com ironia, e foi forçado a concordar com ele. O lobo atirou alegremente a presa para o ar e voltou a apanhá-la quando desceu rodopiando. Sacudiu violentamente o cadáver do animal e então voltou a atirá-la para o ar, dançando atrás dele, apoiado nas patas traseiras. Por um momento, o seu prazer simples foi contagioso. Ele tinha a satisfação de uma caçada bem-sucedida, carne para lhe encher a barriga e tempo para comê-la, sem ser molestado. Dessa vez o corpo mole passou voando por cima da minha cabeça, e eu saltei para apanhá-lo e então atirá-lo ainda mais alto. O lobo saltou bem alto atrás dele, abandonando o chão com as quatro patas. Apanhou-o com habilidade e então se agachou, mostrando a mim desafiando-me a persegui-lo. Larguei, abraçada de lenha, e saltei atrás dele. Ele esquivou-se de mim com facilidade e então voltou-se para mim, desafiando-me, passando, correndo por mim, fora do alcance do meu braço, enquanto eu me atirava sobre ele. Ei! Ambos paramos com a brincadeira. Levantei-me lentamente do chão. Era um dos homens de Nico, a longe e em cima do talude, observando-nos. Trazia o arco. Apanhe alguma lenha e vem agora, ordenou-me. Olhei em volta, mas não consegui encontrar motivo para o tom irritado da sua voz. Apesar disso, apanhei a minha abraçada de lenha que se espalhara ao cair no chão e voltei para as cabanas. Encontrei Panela apertando os olhos por um pergaminho à luz da lareira, ignorando os que tentavam cozinhar à volta dela. O que está lendo? Perguntei-lhe. Os escritos de Conluio, o Branco, um profeta vidente dos tempos de Quimoala. Encolhi os ombros. Os nomes nada significavam para mim. Através da sua orientação, foi negociado um tratado que pôs fim a 100 anos de guerra. Isso permitiu que 3 povos se transformassem num só. O conhecimento foi partilhado. Muitos tipos de alimentos que antes cresciam apenas nos vales meridionais de Quimoala entraram no uso comum. O gengibre, por exemplo, e a quimaveia. Um homem fez isso? Um homem, ou talvez 2, se contar o general que ele persuadiu conquistar sem destruir. Aqui, ele fala dele. Daralis. Foi um catalisador para o seu tempo, um alterador de corações e vidas. Não surgiu para ser herói, mas para dar espaço ao herói que existia em outros. Surgiu, não para cumprir profecias, mas para abrir as portas a novos futuros, e sempre essa tarefa do catalisador. Mais acima, ele escrevia que a possibilidade de ser um catalisador no nosso tempo existe em todos nós. O que acha disso, Tom? Preferiria ser um pastor, respondi com honestidade. Catalisador não era uma palavra que me agradava. Naquela noite, dormi com Olho de Noite ao meu lado. Panela ressoava suavemente, não muito longe de mim, enquanto os peregrinos se aglomeravam numa das extremidades da cabana. Esporana decidira dormir na outra
na outra cabana com Nico e algum dos seus homens. Durante algum tempo, o som da sua harpa e voz foram ocasionalmente trazidos até mim por rajadas de vento. Fechei os olhos e tentei sonhar com Molly. Em vez disso, vi uma aldeia ardendo em cervo, enquanto os animais vermelhos voltavam a se lançar ao mar. Juntei-me a um rapaz de novo que desfraldava a vela nas trevas para abalroar o flanco de um navio vermelho com o seu dory. Atirou para dentro do navio vermelho uma lanterna acesa e então atirou também um balde de óleo de peixe barato, como o que os pobres queimavam nas suas lamparinas. A vela incendiou-se enquanto o rapaz afastava seu barco do navio em chamas. Atrás dele, as pragas e gritos dos homens queimando elevaram-se com as chamas. Passei essa noite montado nele e senti o seu triunfo amargo. Nada lhe restava, nem família, nem casa, mas derramaram um pouco do sangue que derramara o seu. Compreendi bem demais as lágrimas que lhe umedeceram o rosto sorridente.